Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Fernando Diniz, o novo técnico do Cruzeiro, anunciado oficialmente pelo clube que ele vai substituir Fernando Seabra, que foi demitido mais cedo hoje, né? E já tinha, obviamente, o substituto engatilhado. Acho que a diretoria deve gostar do estilo ofensivo do Diniz. O dinizismo não está morto, mas está preparado para testar a saúde cardíaca de todo torcedor cruzeirense nesses próximos meses, né? Pelo menos isso obviamente, se ele durar os próximos meses, porque aqui no Brasil é aquele negócio, né? Se ele não trouxer resultados de maneira um pouco imediata, né? Vai ser igual o tio Phil expulsando o Jazz lá da casa dele. Então, olha, o que eu posso dizer do Fernando Diniz é que assim, eu entendo porque ele tem uma base de fãs e de haters também, né? Não dá pra falar que ele só tem fãs, né? Porque aí também é um negócio exagerado. Porque ele é um cara muito diferente do que a gente está acostumado a ver dentre os treinadores brasileiros. A escola brasileira de treinadores, que realmente está num momento terrível, né? Ela constrói técnicos, ao meu ver, muito pragmáticos, entende? Técnicos extremamente conservadores e que na maioria das vezes eles não estão dispostos a abdicar do mínimo, né? Tipo assim, da questão da segurança defensiva, né? Do time que vai ter os dois volantes ali protegendo o time para ter um pouco mais de construção ofensiva e volume de jogo, né? Eles são sempre mais preocupados em não sofrer gols do que em marcá-los. A gente vê isso no Tite, a gente vê isso até mesmo no Cuca. A ideia é sempre essa. E, a meu ver, a construção ofensiva da maior parte dos técnicos brasileiros é muito pobre, né? Mesmo o Cuca, que é considerado um dos melhores, qual é a solução que ele tem para vários momentos, né, no final do jogo, né? É colocar um zagueiro de centroavante para ver se ele cabeceia no final e acha um gol. Isso já aconteceu várias vezes no Atlético Mineiro, colocando o Hever para ser o centroavante no final, né? É pobre de ideias, né? Quando se para pensar no desespero, né? Mas, assim, o Fernando Diniz é o cara que tende a fazer aquele negócio da saída de bola construída com os pés. Boa sorte pro Cássio, né? Vai ter que trabalhar com os pés de novo, né? Ele nunca foi especialista nesse aspecto. A gente viu com o Thiago Nunes o quanto que ele sofreu. E, assim, é uma construção de jogo com passes curtos, tende a ter muita posse de bola, uma marcação-pressão também que está longe de ser das mais organizadas. A questão é, Diniz é 880, não existe meio termo com ele. Ou dá muito certo quando o Fluminense chegou a ter grandes resultados, é só olhar os trabalhos de mais destaque dele, né? Esse do Fluminense, que conquista o título da Libertadores, em vários momentos tem boas campanhas no Brasileirão. O trabalho dele no São Paulo, para mim, é o maior exemplo, né? Tipo, o cara tava no momento, começou um pouco em, teve um momento iluminado, o time chegou a liderar o Brasileirão, jogando futebol fantástico, a palavra é essa, fantástico, tinha atropelado o Atlético Mineiro de São Paulo e tava jogando muito. Aí do nada, desligou o interruptor, o time caiu de um jeito, tomou 5-1 no Internacional do Abel Braga, entende? Foi esse tipo de coisa que o Diniz era capaz de protagonizar. Era 880, e muito porque ele tem um estilo de jogo que é muito único, mas ao mesmo tempo ele só tem uma forma de jogar. É aquela fórmula, ele não tem muita variação esquemática, ele não tem muita variação de construção ofensiva ou de proteção do sistema defensivo. É só uma fórmula de jogar e aí começa a ficar previsível. E quando começa a falhar demais, os técnicos brasileiros, por mais que a gente possa criticar, às vezes não são bobos. Eles já começam a identificar falhas e vão jogar em cima disso. E não é à toa que nessa temporada com o Fluminense a gente viu o Fluminense jogando tão mal e estando na lanterna do Campeonato Brasileiro quando ele deixa o comando do clube. Então, assim, tem horas que ele exagera demais e ele é muito convicto com o que ele propõe de futebol. Ele não vai abrir mão disso, não importa quem ele esteja enfrentando. Se é o Rezende no Carioca ou se é o Manchester City no Mundial de Clubes. Então, assim, ele vai jogar da fórmula dele, da maneira dele de jogar. Se vai casar bem com o elenco que o Cruzeiro tem, aí é outra história. Eu acho que tem até possibilidades do Matheus Pereira se beneficiar dessa fórmula de jogar. Tem possibilidades, nunca é ciência exata, entende? A gente pode achar que vai se beneficiar, mas não se beneficia. Então, assim, eu acredito que é um modelo de jogo que tende a ser arriscado. Eu acho que é uma aposta a curto prazo, né? Que ou pode ser brilhante ou pode ser muito, tipo assim, inconsequente, né? Porque o Diniz é aquele negócio, às vezes ele começa muito bem, aí você tá querendo explorar o curto prazo dele, entende? Ó, tem pouco tempo até o fim da temporada, ele já tá no final de setembro, então o futebol só vai até o início de dezembro, aí esse período é o período bom do Diniz, né? Aí a gente aproveita isso quando ele começar mal lá no próximo ano, aí a gente demite o cara, né? Eu não sei, mas assim, a fórmula dele jogar é o tipo de fórmula, né, que, como eu disse, né, vai dar certo, vai dar muito errado,
e não tem como saber em um curto período de trabalho, entende? Perdendo o carro no meio, assim, no movimento, né? Como que isso vai encaixar e funcionar. Mas como a gente já sabe, o futebol brasileiro é sempre essa questão rotativa dos técnicos, né? Tipo, os caras vão achar emprego em algum lugar, não importa o que aconteça, não importa como ele encerra o último trabalho. A gente já teve, por exemplo, o Enderson Moreira tendo um trabalho, acho que sem vitórias, aí ele foi pro Botafogo depois, deu certo. Tem um caso que, no final, ele conseguiu mostrar que poderia trazer o Botafogo de volta para a Série A, e o fez. A gente tem trabalhos como o Thiago Nunes, né? Foi muito bem no Atlético Paranaense, depois foi mal demais no Corinthians, e ainda consegue arrumar emprego no Grêmio. Ele chegou a voltar ao futebol brasileiro no Botafogo e deu errado. E eu ainda acredito que ele vai voltar para o futebol brasileiro eventualmente. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, porque o futebol brasileiro é uma caixa de surpresas, mas você nunca tá morto. O seu trabalho como técnico nunca te mata para conseguir nunca mais entrar dentro de um clube. Isso vai até do histórico de treinador, até do histórico extracampo, né? O Cuca, por exemplo, voltou a treinar no futebol brasileiro, fez isso no Atlético Paranaense. Então, a gente sabe que é uma situação que assim, de treinadores brasileiros é muito incógnita, e o mais difícil de prever é o resultado que eles vão trazer para a equipe. Eu acho que o Cruzeiro tem um bom time, tem um bom elenco, pode casar bem sim com uma ideia mais propositiva de jogo, mas o grande problema do Diniz é saber gerenciar defesas, e ele, para mim, tem o maior problema do trabalho dele é a defesa no contra-ataque. Ele trabalha muito mal defesa em transição. A quantidade de gols que o Cruzeiro pode tomar em contra-ataque com o Diniz, ela pode ser bem problemática, porque todo o trabalho dele, sem exceção, o time é vulnerável no contra-ataque. E quando você se propõe a atacar do jeito que o Diniz coloca, contra-ataque é sempre uma variável que não pode ser tirada ali da equação. Então, a ver o que vai acontecer nesse aspecto. Quero saber de você, Cruzeirense. Está ansioso para ver Fernando Diniz no comando? Acredito que ele vai fazer um bom trabalho? Essa aí acho que é a maior dúvida para todo torcedor cruzeirense, porque eu tenho certeza que assim, tem aquele otimismo de vai ter futebol bonito, volume de jogo, futebol ofensivo vai também. Será que o time vai se defender bem? Será que vai marcar gols mais do que vai sofrer? Porque o Diniz com certeza não garante segurança defensiva. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários e até a próxima, pessoal!